Heranças e alianças. A herança de Max Jukes e as alianças da linhagem. Max Jukes, irmãos, essa aqui é história verídica. Isso aqui é fato verídico. Max Jukes e Jonathan Edwards, nós vamos ver a história dos dois, agora rápido, eles eram contemporâneos. Então, Max Jukes era um ateu que se casou com uma mulher incrédula. Uma pesquisa foi feita com cerca de 550 dos seus descendentes. 310 morreram em extrema pobreza. 150 tornaram-se criminosos, 7 deles assassinos. 100 ficaram conhecidos como beberrões. Metade das mulheres se prostituiu. Por quê, irmãos? Um homem ateu, uma mulher incrédula, e pela influência e pela herança que receberam, eles contraíram alianças malignas, que comprometeu toda a sua descendência, como vemos aqui. Os descendentes de Max Jukes custaram mais de $1.250.000 do século XIX ao governo norte-americano. É uma herança de incredulidade que resultou em alianças malignas. Essa foi a herança de Max Jukes. A herança de Jonathan Edwards e as alianças da linhagem. Contemporâneo de Max Jukes, um cristão consagrado, deu a Deus, que lugar, irmãos? Primeiro, casou com uma mulher piedosa. Um homem que dá o primeiro lugar para Deus, que está junto com uma mulher piedosa, uma mulher de Deus. O que vai acontecer, irmãos? Vai acontecer isso aqui, ó. Olha isso. 1.394 seus descendentes foram investigados. 295 receberam diplomas universitários, 13 reitores, 65 professores universitários, 3 senadores dos Estados Unidos, 3 governadores estaduais, 30 juízes, 100 advogados, 56 médicos, 75 oficiais das Forças Armadas, 100 missionários e pregadores de caráter, 80 desempenharam alguma função pública, 3 prefeitos de grandes cidades, 1 superintendente do Tesouro Americano, 1 vice-presidente dos Estados Unidos. Assim, em nome de Jesus, vai ser a sua descendência. Assim, irmãos. Irmãos, o legado é a coisa mais importante que temos. O sucesso está na sucessão, irmãos. Se o sucesso terminar em mim, eu fui um fracasso. E fracasso é ser bem-sucedido no que Deus não te chamou para fazer. É forte, irmão. Transmitindo, então, a bênção. Bênção que ultrapassa gerações. Quero falar hoje, introduzindo um pouco disso. Isso aqui que eu estou falando hoje, irmãos, é o que nós pretendemos, que eu vou falar a partir de agora, é o que nós pretendemos fazer no final desse entendimento de heranças. Amém? Eu estou lançando a visão, eu vou lançar hoje a visão para você começar a orar sobre isso e para você começar a construir a sua oração de bênção da sua linhagem, como você vai ver agora. Então, transmitindo a bênção que ultrapassa gerações. Deus planejou transmitir vida aos seus filhos através da bênção verbalizada. Bem importante isso, verbalizada. É responsabilidade dos filhos seguir o plano estabelecido pelo pai. O pai abençoou os seus filhos e abençoou verbalmente. Adão e Eva, frutificai, multiplicai, sujeitai, dominai. Abraão, engrandecerei o teu nome. Jacó, agora você não é mais Jacó, agora você é Israel, agora você é príncipe de Deus. Eu estou te abençoando, eu estou mudando sua identidade, eu estou mudando teu destino. A bênção de Deus muda a identidade, muda destino. A bênção de Deus, irmãos, é algo que nós não podemos ficar sem. E nós temos que ser canais da bênção de Deus na vida dos nossos. Filhos abençoados abençoam. Isaac abençoou verbalmente os seus filhos, Jacó e Esaú. Mais tarde, a bênção de Jacó foi transferida a José, quando Jacó abençoou verbalmente os seus netos, Efraim e Manassés. Avô pode abençoar também? Pode. Pode e deve. Moisés ensinou Arão e os seus filhos a abençoarem verbalmente o povo de Deus quando? Todas as vezes que o povo se reunisse. Isso foi uma coisa, irmãos, que foi Deus que ensinou. Presta atenção nisso. Quem que ensina a abençoar?
Deus ensinou a abençoar. Olha só o texto. Deuteronômio 33. Aqui é número 6, 22 a 27, mas Deuteronômio 33, Moisés abençoa todas as tribos. Ele tem uma bênção para cada filho. Moisés abençoa uma por uma. E sobre cada uma delas, Moisés dá uma palavra. Individual. Se você tem filhos, você não abençoa os filhos no coletivo. Dá uma benção sim. Tá todo mundo. Pronto. Não. Você vai como? Um por um. Você conhece quem você tem dentro de casa. Onde é que a bênção tem que ser mais poderosa? Ele, ô Senhor, tem miséria, ajuda. E falou o Senhor a Moisés. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e aos seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Temos que colocar o nome de Deus sobre a nossa descendência. E Deus mesmo também os abençoará. Deuteronômio 33 tem uma bênção aqui. A bênção do pai Moisés sobre todos os seus filhos, Deuteronômio 33. Que vem do pai Abraão. Olha a bênção de José. E de José disse: bendita do Senhor seja a sua terra, com o mais excelente dos céus, com o orvalho e com o abismo que jaz abaixo, e com os mais excelentes frutos do sol, e com as mais excelentes produções das luas, e com o mais excelente dos montes antigos, e com o mais excelente dos outeiros eternos, e com o mais excelente da terra e da sua plenitude, e com a benevolência daquele que habitava na sarça, venha sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça daquele que foi separado dos seus irmãos. Ele tem a glória do primogênito do seu touro, e os seus chifres são chifres de boi selvagem. Com eles ele rechaçará todos os povos até as extremidades da terra. Estes, pois, são os 10 milhares de Efraim, estes são os milhares de Manassés. Irmãos, sabe o que eu vejo aqui? Um pouco. Eu já vejo você que é pai, com a mão na cabeça do seu filho, com a oração que você tirou da Bíblia, e dizendo você para o seu filho, para a sua descendência: é assim diz o Senhor, está na palavra dele, eu vou te abençoar com a palavra de Deus. Irmãos, a bênção não deve ser um desejo escondido no coração dos pais. A bênção tem que ser verbalizada. Vamos ver mais. Bênção ou maldição, Jacó e Esaú. Ninguém pode colocar o preço em seus filhos. Eles são presentes inestimáveis do Senhor, descritos na Bíblia como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Expectativa de bênção. A bênção é algo muito poderoso. O encorajamento e as palavras positivas não podem ser comparadas ao que, irmão? Bênção verbalizada, não dá para comparar, irmãos. Irmãos, palavra de encorajamento não é a mesma coisa que abençoar. É tipo autoajuda. Você vai conseguir. Eu acredito em você. Vai dar tudo certo. Deus é contigo, hein? Irmãos, você viu a bênção que Moisés deu para José? É isso mesmo, você viu? É diferente. É mais profundo. Nós vamos ver isso juntos. Encorajamento e palavras positivas não podem ser comparadas com a bênção verbalizada. Outra coisa que é muito boa, que acontecia e deve continuar acontecendo, não sei vocês, mas na minha geração X, não sei que geração você é, tem Baby Boomer, que é um pouco mais para trás, X, Y e Z. Geração X é tipo eu. Geração X, antes de dormir, o que tinha que pedir para o pai e para a mãe? A benção. E alguns pais, como o meu, faziam assim. Entendeu? E você tinha que vir, tinha que dar um beijo. E fazia eu beijar todas as mãos dos meus tios e das minhas tias.
Ia dormir com a boca quase inchada, de tanto beijo que dava. Mas por outro lado, ouvia de cada um deles: Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Isso é muito bom. Isso não pode ser perdido. Isso não é palavra de encorajamento, isso não é autoajuda. Isso é diferente. Você está dizendo: Deus te abençoe, meu filho. É curto, mas é verdadeiro, é real, é legítimo. Outra coisa que perdemos, irmãos, não está tanto no foco, mas não posso perder aqui a deixa. Quando você era pequeno, seu pai estava conversando com alguém, você chegava, você podia estorvar a conversa? Irmãos, com um olhar, você desaparecia. Era ou não era? Senão você ia dormir com a bunda quente, irmão. Pá! Rapidinho, te colocava no eixo. Hoje em dia, irmãos, outra coisa boa que tinha, o telefone. O telefone na nossa casa parecia um bezerro de ouro, ficava num pedestal, ficava ele e um cadeadão. Lembra disso? Telefone só quem mexia. Só o pai e a mãe. Telefone era coisa de rico, o telefone dava para comprar um carro quando vendesse o telefone. Lembra que tinha ações? Telefone, irmãos, é a coisa de Deus. Por quê? Porque era um mediador dentro de casa. Ligava o pretendente da sua filha. Ela não tinha celular. Se ele quisesse falar com a sua filha, ele tinha que ligar para onde? Para a sua casa. Quem que atende o telefone lá em casa? Pai, a mãe. Quem é? É o fulano da escola. De que família você é? Qual é o seu sobrenome? O que você está querendo, rapaz? Aí a filha já vem chorando. Oh, pai, deixa eu falar. Pode falar na extensão. Entendeu? É uma bênção, irmãos. Mas não é o foco. Vamos voltar lá. Então veja, a bênção verbalizada. Deus escolheu a palavra para criar todas as coisas. E disse Deus. Então como é que Deus criou tudo? Há poder na nossa palavra. Todas as coisas foram feitas por Ele, pela palavra. E sem Ele, nada do que foi feito é pela palavra. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. E Deus pode colocar palavras nos teus lábios, inspiradas pelo Espírito Santo, para você abençoar a sua família, a sua descendência e até a sua própria vida. Consequências na linhagem ao desprezar a bênção. E ninguém seja devasso ou profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de bênção. Ele vendeu a bênção, irmãos. Ele desprezou a bênção. E a Bíblia o chama de profano, de devasso, por ter desprezado a bênção do seu pai. Nós não podemos desprezar a bênção do nosso pai. E aqui eu quero fazer um parênteses. Não interessa que tipo de pai você tem. Se ele não sabe a Bíblia, você escreve a oração e manda ele ler. Ele é seu pai. E a Bíblia diz: honra o teu pai e honra a tua mãe. E não diz honra teu pai bonzinho e tua mãe boazinha. É pai e mãe. Ficou evidente que após várias gerações na linhagem de Esaú, nem ele nem seus filhos prosperaram. Maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua... Maldito quem desprezar seu pai e sua mãe. Os descendentes de Esaú foram os edomitas, um reino pequeno, frequentemente atacado pelos inimigos. Consequências da bênção, a linhagem de Jacó, os israelitas, prosperaram poderosamente, eles se tornaram uma grande nação e foram bem-sucedidos de várias formas. O princípio é o mesmo para as famílias modernas. Deus opera a bênção através de quem? De agentes humanos. De quem? Pai, mãe, tutor, pai espiritual, aquela pessoa que é responsável, aquela pessoa que tem autoridade sobre, seu pai. Deus opera a bênção através da vida destes. Bênção cerimonial. A bênção cerimonial não pode ser confundida. Irmãos, isso aqui é demais. Eu descobri uma coisa. Satanás está roubando da igreja a cerimônia. Cerimônia, irmãos, é coisa de Deus. Nós vamos ver isso. Cerimônia, ela fecha ciclos na nossa vida.
Sabe por que a cerimônia é importante? Porque a cerimônia tem que ter um dia, tem que ter uma hora, tem que ter um local, tem que ter testemunhas, tem que ter um celebrante. Ela marca fechamento de ciclo e início de novo ciclo. Cerimônia é coisa muito poderosa, eu quero que você veja isso comigo. Porque você já está entendendo, né? Onde eu quero chegar. Para você abençoar a sua família, nós vamos precisar fazer uma cerimônia. A cerimônia do dia da bênção da família. Então veja, a cerimônia perdeu valor há muito tempo. As cerimônias trazem um desfecho emocional, espiritual, e em certos períodos da vida introduzem novos períodos. Muitas vezes a ausência da cerimônia resulta na ausência de um desfecho emocional e espiritual. O valor da cerimônia, cerimônias que celebram alianças marcam início e fechamento de ciclos em nossa vida. Por exemplo, batismo é cerimônia? Sim. Marcou o fechamento de um ciclo e início do outro na sua vida ou não? Você lembra que no dia do seu batismo é o dia que você confessou publicamente Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Marcou um fechamento de ciclo de uma vida para o início de uma nova. Veja como é verdade. Casamento, é verdade? Casamento fecha um ciclo emocional, espiritual e social. O ajuntamento não faz isso não, irmãos. Quem junta, se você está juntado aqui, ouve aí. Eu te amo em Cristo Jesus. Volte na outra terça. Mas se você está juntado, quem está juntado, você pergunta assim, vocês são casados? Não, nós moramos juntos. Eu sei. Não perguntei isso. Se vocês são casados, nós temos união estável. Não foi isso que eu perguntei. Vocês são casados? Não, pastor, veja, a gente se dá super bem. Glória a Deus por isso. A mulher, e para a mulher talvez seja até mais importante, e deve ser para o homem, a mulher, quando casa, o que ela quer? Ela quer cerimônia, graças a Deus por isso. Deve ser assim. O homem deve querer também. Porque a cerimônia marca o quê? O fechamento do ciclo. Na cerimônia tem um dia, tem uma hora, tem um local, tem um celebrante, tem testemunhas, tem um juramento. Naquele dia, no outro dia, aquele homem pode apresentar a sua mulher como a sua esposa. Vai ter dia que talvez ele não queira nem estar casado. Pode acontecer. Mas não confie no seu coração. Confie na palavra. Permaneça casado. Mas você vai ter certeza de uma coisa, você é ou não é casado? Tem um dia, e aí você também vai celebrar e vai rememorar nos aniversários. Porque teve dia, teve hora, teve local, teve testemunha, teve celebrante, teve votos, teve juramento. Você vai lembrar. E lembrar é manter vivo. Por que você acha que Jesus instituiu a ceia? Fazer isto em memória. Os gregos têm uma palavra para esquecimento. E o nome da palavra é letos, que vem de letal. Tudo que a gente não lembra, morre. Cutuca ele aí e fala assim, está lembrado aí do meu aniversário, minha data. Aproveita, irmã. Mas, irmãos, o diabo, além de roubar a cerimônia ou banalizar a cerimônia, Satanás tem instituído falsas cerimônias, irmãos, porque nós ansiamos pela bênção, isso era no nosso coração, e ansiamos por cerimônias, também está no nosso coração. Satanás falsifica a cerimônia. A ausência da cerimônia da bênção paterna e materna irá gerar a busca dela em outros homens e mulheres ou grupos, sobretudo nas mudanças de ciclo. Veja, falsificação da bênção. O pai que leva o filho para o bordel para que ele inicie a fase adulta. É ou não é uma falsificação da cerimônia? Teve um dia? Teve um local? Teve uma hora? Teve uma pessoa? Teve. Uma pessoa. Alianças com a prostituição. Agora ele se tornará um homem
iniciará um novo ciclo, irá conhecer uma mulher. A identidade sexual dele foi deformada e agora ele fará de tudo para se tornar homem, conquistando sexualmente outras, porque para ele ser homem é fazer isso. O pai dele ensinou. Naquela cerimônia maldita, naquele fechamento de ciclo errado. Falsificação da bênção, envolvimento com gangues, grupos, ideologias, é uma falsa família, falsa liberação para a fase adulta. É necessário cometer alguma façanha heróica, superar algum desafio. Irmãos, alguns pais, cheios de boa intenção, dizem assim: você vai ser homem quando você entrar onde? Nas forças, no exército, nas suas armadas. Lá você vai aprender a ser homem. Não, irmãos. Aprende a ser homem com o seu pai. Aprende a ser homem ouvindo e vendo as atitudes do pai. Não é no exército que o homem aprende a ser homem. É com o seu pai. E é com a sua mãe. Tem gente que joga para as forças armadas o fechamento do ciclo e início de um novo ciclo na vida de um homem. É lá que você vai aprender a ser homem. Isso não é a verdade. Títulos e posses como falsificação da bênção. Porque não teve a bênção, então agora ele mesmo precisa se auto-abençoar. Títulos e posses. E aí vem essa necessidade de reconhecimento, porque não teve o reconhecimento onde? Onde deveria, dentro de casa. Falsificação da bênção. A ferida que se abre por não receber a bênção traz consigo uma energia muito poderosa e perigosa, que pode levar o homem ao topo, mas nunca irá mantê-lo lá e jamais abençoará a sua linhagem. Somente a bênção paternal traz uma nova realidade espiritual sobre as futuras gerações. Isso aqui é verdade, irmãos. A energia da ferida. Irmãos, a ferida tem uma energia muito poderosa. Quando um pai diz assim para um filho: você é um burro, você é um idiota, você não vai dar nada na vida, rapaz. Esse filho pode acreditar nessa palavra e não dar nada na vida mesmo. Mas esse filho pode pegar essa palavra e dizer assim: agora você vai ver. E aí ele se torna um doutor. Para provar para o pai que ele não é um burro, um idiota, um retardado, como foi chamado. E aquela ferida produziu uma energia que levou ele até o topo. Mas nunca essa ferida vai sustentá-lo no topo. Em algum momento virá a depressão, a frustração, a passividade. E essa pessoa irá cair desse lugar. Por quê? Porque construiu uma torre. Gênesis 11. Vamos fazer uma torre para fazer o nosso nome famoso. Não funciona. Gênesis 12. Deus diz: Abraão, eu farei o teu nome famoso. Diferente. Mas a energia da ferida vai para a geração da torre, em vez da geração do altar. Geração da torre, Gênesis 11. Geração do altar, Gênesis 12. Qual a importância da bênção? É importante notarmos que a bênção paternal foi tão importante para Jesus que ele, o Messias, não realizou nenhum milagre ou pregou até a bênção do Pai fosse declarada. Vamos ver a bênção do Pai. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba e ouviu-se uma voz do céu. Na cerimônia do batismo, Jesus ouviu do seu Pai: Tu és o meu filho amado. Ele disse isso escondido? Não. Publicamente. Num dia, numa hora, num local, com testemunhas, numa cerimônia. O pai abençoou o seu filho. Para os judeus essa frase era bem familiar naquele tempo, era comum escutar as palavras: Tu és o meu filho amado em quem me comprazo. Aonde que os judeus proferiam essas palavras? Numa cerimônia chamada Bar Mitzvah. Era uma cerimônia judaica realizada nos dias de Jesus, quando o menino tinha 12 anos de idade, mais ou menos essa idade, ele se tornava filho da Bar Mitzvah. Bar é filho, Mitzvah é lei. Bar Mitzvah, filho da lei. O menino começava a ser responsável pela sua vida espiritual, pelos seus pecados a partir dos 12 anos. Portanto, com 12 anos, tinha uma cerimônia, e Jesus, lembra que Jesus vai ao templo com 12 anos? Mas lembra que Jesus é esquecido? Jesus não participou daquela cerimônia. Por quê, irmãos? As únicas pessoas que não poderiam receber as palavras que eram
eram aquelas nascidas ilegitimamente ou nascimentos fossem questionáveis. José era o pai biológico de Jesus? José poderia proferir essas palavras então? Não. Jesus não ouviu "Tu és o meu filho amado" aos 12 naquela cerimônia de José. Mas Jesus ouviu do seu pai aos 30 anos no batismo, aonde Deus o abençoa e diz essas palavras que não eram palavras que Deus inventou naquela hora. Essas palavras já eram ditas na cerimônia do Bar Mitzvah. E como Deus as repetiu para Jesus, Deus está dizendo: eu estou agora autorizando o início do teu ministério público. Agora você pode ir. Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Porque Deus poderia ter dito qualquer outra coisa que é bênção também. Mas ele disse essas palavras. Então, Lucas 2:41, 42, a gente vê isso. E Jesus esperou pela bênção do Pai até os 30 e recebeu. Porque não que ele não fosse antes, irmãos. Isso aqui não é uma doutrina, é só para trazer um entendimento. Amém? Por que alguns pais não liberam a bênção para os seus filhos? Primeiro, herança. Os pais não foram ensinados. Só a bênção no dormir e levantar. Quem não foi abençoado dificilmente irá abençoar, pois não compreende a necessidade da bênção na vida dos filhos. Hebreus 7:7. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo... Então é assim. Como vai ser naquele dia? O maior abençoa o menor. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Irmãos, essa bênção que nós precisamos ter na nossa família não é só das coisas que já aconteceram, que estão acontecendo, mas nós precisamos abençoar no tocante às coisas futuras. É dizer diante de Deus, em nome de Jesus: a minha descendência será conhecida como descendência bendita do Senhor. A minha linhagem será conhecida como sal da terra, a luz do mundo, instrumento de justiça. A minha descendência será cheia do Espírito Santo, templo de Deus, casa do Altíssimo. A minha descendência verá os milagres e será canal de milagre de Deus. É profetizar sobre a sua descendência no tocante às coisas futuras, sem timidez, sem vergonha, sem ficar acanhado, mas é declarar a palavra de Deus sobre a descendência. Irmãos, isso é muito necessário. Isso se faz necessário. Isso é libertação, irmãos. Isso é libertação também. Os pais, pela fé, devem abençoar os seus filhos, profetizando a palavra de Deus sobre a linhagem. Não separar a identidade do comportamento. É correto abençoar uma criança rebelde e desobediente? Sim, irmão. Pastor, mas é uma pestinha. Irmão, não fale assim, que feio. É uma bençãozinha. Abençoe. Pastor, eu vou esperar ficar bom para abençoar. Não vai ficar bom nunca, irmão. Você tem que abençoar quando a coisa está feia. Porque você vai ver florescer a palavra de Deus poderosa. Se Deus conseguiu transformar você, você imagina o que Ele não pode fazer com a sua linhagem. Então a principal raiz de rebeldia deve-se à ausência da bênção. A principal raiz de rebeldia está na ausência da bênção. Veja, irmãos, que o espírito de Elias, em Malaquias 4:6, diz: ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que eu não fira a terra com maldição. O espírito de Elias na nova dispensação não é o espírito que vem trazer juízo, mas é o espírito que traz reconciliação. O espírito de Elias na nova dispensação traz reconciliação. É o pai converter o coração ao filho, o filho converter o coração ao seu pai. E o ministério de Jesus na nova dispensação é o ministério da reconciliação. E a sua posteridade, olha aqui, olha que legal, Isaías 61:9. E a sua posteridade será conhecida entre os gentios. Todos quantos os virem conhecerão como descendência. Está abençoando no tocante o quê? As coisas futuras. Todos que os verem o conhecerão como geração bendita, descendência bendita do Senhor. Verbalizando a bênção deve ser verbalizada e não apenas um desejo escondido no coração dos pais. Quando liberada, a palavra tem poder. Imposição de mãos. Irmãos, impor as mãos é importante também.
É um paradigma judeu, mas não é só um paradigma judeu, é um paradigma bíblico. Impor as mãos. As crianças, então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, Jesus abençoava. Ele pegava nos braços, mas ele impunha as mãos e ele abençoava. Os doentes, e pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Os discípulos, e levou-os para fora até Betânia, e levantando as mãos, ele os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi levado ao céu. Assim, irmãos, em nome de Jesus, nós também abençoaremos nossa família, nossa descendência. Então aqui eu tenho algumas orações que eu construí. De filho ausente, eu pensei nisso. Talvez você esteja aqui e diz assim, pastor, o meu filho, ele está perdido. Eu não tenho como trazê-lo aqui. Tem alguém aqui nessa situação? Eu não tenho como trazer meu filho? 1, 2, 3, 4, 5, 10, que seja, irmãos. Você vai verbalizar a bênção daqui. Entendeu? Você vai fazer daqui. E a sua palavra vai chegar lá. Deus zela pela sua palavra. A oração dos pais pelos filhos ausentes. Por exemplo, o Senhor Deus é a minha força, a minha rocha, o meu escudo, a minha torre, o meu libertador, que ouve no dia da angústia e responde a minha oração. O Senhor conhece a minha linhagem e tem poder para trazê-los de volta para a casa do Pai. Acerca da minha linhagem eu declaro, o teu nome está escrito nas mãos de Deus. O Senhor te sonda e te conhece, Ele sabe o teu assentar e o teu levantar, e de longe entende o teu pensamento. Cerca, Senhor, o andar da minha linhagem e abençoa todos os seus caminhos. Cerca, Senhor, a minha linhagem por detrás e por diante, e põe a tua mão. Para onde irá a minha descendência? Ou para onde fugirá da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás, se descer ao inferno, se fizer o inferno na cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão os guiará e a tua destra susterá. Ainda que a minha linhagem diga, de certo que as trevas me encobriram, então a noite será luz à roda dela. Nem ainda as trevas podem cobri-los do meu Deus, e a noite resplandecerá como dia por amor do Senhor. Senhor, os teus olhos viram a minha descendência ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas. Esse dia já está escrito no teu livro. Nada disso é acaso. Tudo é a tua graça. A minha descendência será alcançada. Isso é só um modelo, irmãos. Não tem que ser assim. É só um modelo. Para você entender que se você tem filhos longe, você pode orar, você pode profetizar, Deus pode concordar com essa oração, seu filho pode voltar para casa. E ainda que não volte no teu tempo, que volte no tempo de Deus, mas que volte. Então tem a oração pelos filhos ausentes. Aí aqui, a oração que você achou que acabou, ela continua aqui. Tem um monte de coisa. Então, irmãos, Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais. Esse dia, irmãos, toma posse disso. Esse dia chegou. A nossa casa tem que ser unida de novo. Irmãos, não existe igreja forte com famílias, irmãos, que não são fortes. Não existe uma igreja forte com família desunida. Uma casa dividida não prevalece, mas uma casa que está sobre a rocha, irmãos. Essa casa não será abalada, não será confundida. Não tem tempestade, não tem chuva, não tem vento que derrube. Então, irmãos, esse dia chegou em nome de Jesus. A próxima geração será a geração de profetas, pastores, mestres, evangelistas, missionários, homens e mulheres de Deus. Nós vamos remover todo o decreto de morte contra a nossa casa em nome de Jesus. Estamos aliançados com Ele. Estamos numa aliança, irmãos, com o Altíssimo. Ele é nosso escudo, Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa força. Ele é o nosso refúgio, o nosso socorro. Hoje nós vamos declarar que os nossos filhos são
quem os nossos filhos são de verdade. Filhos amados, abençoados, ungidos, consagrados que conquistarão essa geração para Cristo. Em nome de Jesus. Esse, irmãos, é o último dia do Heranças que nós vamos tratar. Hoje eu dei a visão. Por que eu dei a visão hoje? O que é visão, irmãos? Visão é o lugar que nós queremos? Uma visão que funciona é uma visão que gera movimento. Quando você fala assim, o lugar que eu estou diante desse que você me mostrou, o lugar que eu estou eu não quero mais. Eu quero esse que você mostrou. E agora eu quero me mover para lá. A única visão que funciona é a que gera movimento. Visão que não gera movimento, presta para nada. Não presta para nada. Se Deus te der uma visão, você vai entender que ela é de Deus porque ela vai te mover. A visão de Deus move. Deus tem uma visão para a sua casa, Deus tem uma visão para a sua família, Deus tem uma visão para a nossa família. Como que isso surgiu? Isso surgiu quando eu estava pensando, sabe em quem? Na minha família. E eu falei, Senhor, a minha família precisa mudar. E aí surgiu essa série, Heranças do Passado. Onde nós vamos tratar primeiro no nosso mapeamento as heranças. Vocês estão entendendo que a gente já está entrando no mapeamento espiritual? Nós estamos entrando, já é mapeamento. E nós estamos investigando no primeiro passo, nossa linhagem, nossos ancestrais, até nós. Então eu estou te mostrando onde a gente vai chegar. Para encerrar, eu quero te dar um modelo. Eu trouxe aqui, eu trouxe pouco. Não que eu tive pouca fé, é que eu tinha pouca tinta. O modelo da oração que eu fiz para o dia da bênção como um modelo, para você ler, para você se inspirar. Eu tenho só 30 cópias aqui. Sugiro que pegue uma por família. Eu vou deixar uma exclusiva e vou mandar também por WhatsApp, por mensagem, para poder imprimir e passar. E aí, não sei como é que faz, pastor Osni, mas está aqui. Hã? Quem quiser fotografar, irmãos, é verdade, irmãos. Santo Espírito, irmãos, só que eu sou geração X, eu falei antes. Você já é uma geração Z. Meu Deus. Tem celular, tem câmera, fotografa, você consegue ler. E quem quiser pegar o papel, tem gente que ama o papel, né? Eu sou da geração do papel também, gosto de cheio de riscar. Essa aí, ela não está aqui. Eu não trouxe ela hoje, irmãos. Mas eu consigo trazer para o próximo encontro. Já projeto no telão. Na próxima. Já começamos com ela. Para quem quiser tirar foto. Mesmo assim, posso disponibilizar no WhatsApp do pastor Osni. E ele vai ter uma alegria imensa de repassar todos os irmãos. Irmãos, amém, irmãos? E aí, vamos entender, irmãos, que a primeira parte é aqui. O que vai acontecer depois daqui? Eu vou entrar em algumas coisas que aconteceram na nossa história, no nosso passado. Feridas, vou entrar aí. Mágoas, perdas, decepções, abandono, abuso, adultério, calúnias, maldições proferidas contra você, pelos pais, quem sabe, ou pessoas que você amava, que eram importantes. Tudo isso nós vamos ir trabalhando ao longo dessa caminhada. E ao final de tudo, a ideia é que a gente construa uma oração de bênção como esta, para fazermos uma cerimônia. Como é que vai funcionar lá no final? A cerimônia seria nós chamarmos toda a nossa família, seria assim lá no final, para fazer o mapeamento certo. E aí nós temos uma cerimônia. Cerimônia tem dia, tem hora, tem local, tem celebrante, tem testemunhas, tem oração. E tem que ter um objeto memorial. O que é o objeto memorial? Por exemplo, quando Deus disse assim, não vou mais fazer chover sobre a terra para trazer o dilúvio.
Ele colocou algum símbolo, algum objeto memorial? Sim. Toda vez que chove muito e a gente começa a ficar preocupado, surge o arco-íris e você fala, tá tudo bem, gente, afogado nós não vamos morrer. Lembrei. Quando você casou, você deu ao seu cônjuge uma aliança como objeto memorial. Toda vez que você olha para a aliança, você lembra que você tem um compromisso com alguém e lembra desta pessoa. Assim, o objeto memorial é para trazer uma lembrança, uma marca, a memória. Sugestões de objeto memorial. Pode ser uma aliança, um anel, pode ser que a pessoa já tem até a correntinha e você quiser colocar aqueles berlock, não sei como é o nome daquilo, berlock. Pode ser um quadro com a foto, vamos tirar uma foto no dia e vamos... Não sei. Irmãos, vocês são criativos, irmãos. Não precisa ser caro. Você entendeu? Uma foto não é caro. Não precisa ser caro. Ah, pastor, só pode fazer negócio aí quem tem dinheiro. Não, irmãos. Isso é para todo mundo. Pelo amor de Deus. Você pode fazer o quadro da oração também, como eu fiz. O quadro da oração e coloquei no quarto dos dois. Quando eles passam e vê aquela oração enorme, eles já ficam ligeiros. Além de abençoado, ainda fica ligeiro. É uma benção. Então você é criativo, Deus vai te usar. Amém, irmãos? Mas nós teremos que chegar neste lugar. Daí vai ser uma coisa que o pastor Odilon vai pensar, o pastor se vai ser possível, porque não vai caber aqui, eu acho. E vai precisar, como é que nós fizemos lá? Lá nós fizemos assim, algumas irmãs se ofereceram para decorar, arrumar o lugar que ia fazer. Não é decorar todo lugar, um lugar para tirar foto, um lugar para ficar a família junta e bater uma foto, porque juntou todo mundo. Mas o foco não é foto, o foco não é presente, o foco é profetizar a palavra de Deus sobre a linhagem. Amém, irmãos? Esse é o foco. Então isso, irmãos, é a palavra de hoje. Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma coisa não ficou clara, irmãos? Está tudo bem? Então, irmãos, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Feche seus olhos, coloque suas mãos assim. Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor é tão bom, o Senhor é um Deus tão maravilhoso. Eu quero agradecer ao Senhor, porque nenhum de nós é órfão. O Senhor é o nosso Pai. Nós temos Pai. E queremos reconhecer na Tua presença que o Senhor nos ama de tal maneira que nós não conseguimos nem medir o Teu amor. Nós nos lembramos aqui que nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem os demônios, nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir, nem quaisquer das criaturas podem nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pai, nós nos lembramos que o Senhor tem um plano, um propósito para a nossa vida. E nós queremos que a Tua palavra se cumpra, Pai, plenamente na nossa história. Senhor, nós não aceitamos mais esses desertos que o pecado produziu. Senhor, nós não aceitamos mais, Senhor, derrotas sistemáticas na nossa vida, repetidas. Nós queremos declarar hoje no mundo espiritual que todo cativeiro, todo pecado, toda dor, até nós chegou, mas de nós não passará, em nome de Jesus. Não passará, em nome de Jesus. Nós fazemos, junto com o Senhor, uma fronteira entre essas coisas. E concordamos que haverá um novo céu sobre as futuras gerações. Uma nova realidade espiritual, onde o Senhor vai abençoar de uma forma tremenda a nossa casa, Senhor, em nome de Jesus. Queremos receber, Pai, do céu, queremos receber do Senhor, porque homem algum pode fazer coisa alguma, a não ser que seja lhe dado do alto. E nós queremos que venha do alto, Senhor. Nós não queremos nada de homens. Nós queremos tudo do Senhor. Por isso nos abençoe. Pai, nós queremos agradecer a vida do pastor Odilon, como nosso Pai aqui espiritual, e pedir que o Senhor o abençoe muitíssimo, Pai, em nome de Jesus.
Que o Senhor o fortaleça, o guarde, encha-o do Espírito Santo, dê a ele sabedoria, revelação, palavra de conhecimento, Senhor, inteligência, entendimento. Ilumina-o, Senhor, inspira-o, guia-o em toda a verdade. Enche ele com teu Espírito, dá unção, Senhor, sobre a sua vida, a fim de que tudo possa romper através das mãos desse homem, sobre as nossas vidas. Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós já conseguimos, pelos olhos da fé, enxergar a nossa casa unida, enxergar que todos nós estamos debaixo das asas do Altíssimo, escondidos no esconderijo do Onipotente. Pai, muito obrigado, Senhor, porque nessa noite o Senhor nos visitou. Tua palavra não vai voltar vazia. Nosso coração se enche de fé e esperança. E a partir de hoje oramos pela nossa casa. E sabemos que até o final desse tempo, maravilhas fará o Senhor no nosso meio. É assim que oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus os abençoe.